Ingressos esgotados para Vasco e Volta Redonda em Cariacica. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Alexandre Matos. Olha, ele deu uma entrevista, falou sobre possível interesse em Gabriel, falou sobre a 77 Partners e a relação com o Vasco. Então vamos falar sobre isso e também sobre o jogo contra o Volta Redonda. Ramon Dias terá algumas voltas, terá desfalques também. Isso e muito mais a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, o Vasco da Gama joga neste sábado, às 17h30, contra a equipe do Volta Redonda, em Cariacica. Para quem não sabe, esse jogo aí já tem os ingressos esgotados para esse reencontro, né, da torcida do Vasco com o estado do Espírito Santo. O Vasco volta lá, o Vasco jogou lá no ano passado e volta, inclusive, se eu não me engano, foi também no jogo contra a equipe do Volta Redonda. E o time do Vasco volta para mais uma vez reencontrar o torcedor. Inclusive o Vasco postou, né, que estava fazendo aí, esperando mais uma recepção bonita da torcida. Alguns resgates foram anunciados pelo Vasco, a galera que está aí já inclusive já soube que as pessoas já conseguiram fazer os resgates para quem tem um sócio torcedor. Então o Vasco aí aguardando uma festa bonita com ingressos esgotados para Vasco e Volta Redonda em Cariacica. Para esse jogo, Ramon Dias tem as voltas de Medel e João Vitor. Ambos estavam suspensos e devem voltar à zaga do Vasco. Vai depender também do que Ramon Dias vai treinar nesta quinta e nesta sexta no CT Moacir Barbosa. O lateral Paulo Henrique, como eu já cansei de dizer aqui, está fora pelo cartão amarelo que levou contra a equipe do Botafogo. Fica fora. Puma Rodrigues e Rojas lutam por essa vaga na lateral direita do Vasco. O Ramon Dias também deve definir se haveremos estreia do Sforza ou se o jogador ficará como opção no banco de reservas, e aí Zé Gabriel entrando no time. Isso porque ele já está no BID, vem treinando normalmente com os jogadores do Vasco no CT Moacir Barbosa. Promete ser um jogo importante, pode ser um jogo que o Vasco pode até encaminhar a sua classificação, então um jogo importante. Mas lembrando que na próxima terça-feira o Vasco enfrenta o Marcílio Dias pela Copa do Brasil. Marcílio Dias que ontem venceu a equipe do Figueirense, né? Marcílio Dias que tem 4 jogos, 4 vitórias, né? 5 jogos, 5 vitórias agora nesse início de ano. Jogaram lá no campo. Aparentemente o campo lá do Marcílio Dias está ok. Tá um campo, não tá aquele campo, sabe, todo ruim, não. Tá um campo muito bom, pelo que a gente pôde assistir ontem no jogo contra a equipe do Figueirense. Então, o Vasco aí tem dois compromissos fora de casa, longe de São Januário, né? Porque o jogo contra a equipe do Volta Redonda é de mando de campo do Vasco, nessa próxima semana. Falando agora sobre Alexandre Matos e possíveis reforços, ontem a gente falou sobre isso aqui, e o Gabriel, inclusive informação de André Hernan, Carlos Berbet, Lucas Colar, interessa ao Vasco da Gama. O nosso querido Alexandre Matos deu uma entrevista hoje à rádio, tanto a Rádio Itatiaia, né, ao CNN Esportes, como também entrou em contato com a galera do Na Torcidas Vascaínos. Sobre Gabriel, o Alexandre Matos respondeu à galera na torcida Vascaínos que no momento não temos interesse. Mas o que se fala do staff é que, olha, tá rolando uma conversa aí, um zum do jogador poder vir para o Vasco. Obviamente o Vasco não fez nenhuma proposta oficial ao Internacional pelo jogador Gabriel. Mas o Matos disse aí, ó, no momento não disse não, no momento não. Vamos ver o que, é que vai acontecer, se vai ter alguma situação. Mas foram as palavras do Matos, a galera na torcida Vascaína.
Sobre a 77 Partners, o Matos, em entrevista à CNN Sports, falou sobre investimentos e como o clube está se reorganizando. Sobre investimentos, disse que possibilitou clubes que estavam há anos com problemas, no caso o Vasco com há décadas, né, de 20 anos de problemas de gestão, com problemas financeiros, que colocou o clube em uma situação bastante complicada. Com isso, houve a possibilidade dessa busca da SAF, né, de abrir o mercado, e a partir daí vieram as propostas, vieram as empresas, surgiu o 77. Sobre a parceria do Vasco com a 77 Partners, o Alexandre Matos falou o seguinte: a 77 é sócia da associação, a 77 tem 70% e a associação tem 30%. A gente já sabe disso. Diz que a 77 tem o controle do futebol, consequentemente dos ativos, das decisões, qual treinador será, qual diretor será, se ele vai vender o atleta, se não vai vender o atleta. São 7 cadeiras e que a 77 tem 5 e a associação tem 2, e uma do presidente, o Pedrinho, e a outra é indicada por ele. Sobre o Vasco, sobre a reorganização do Vasco, ele disse: o Vasco vai se reorganizando, vai buscando seu protagonismo, e ele não pode ser só dentro de campo, ele precisa ser em gestão e organização para conseguir estar em um patamar que todo mundo quer. Também disse que a escolha do nome dele para o Vasco foi para dar esse conhecimento de futebol, já que ele vai completar 20 anos ano que vem trabalhando em diversos clubes, e que enxerga futebol, a gente precisa enxergar futebol, o futuro, para imaginar o que vai acontecer, e que enxerga o Vasco muito forte, com um protagonismo sólido, mas não de imediato. Foram as palavras aí do Alexandre Matos ao CNN Esportes, e faz com que aí o torcedor vascaíno entenda, e aí eu digo sempre, não dá para vender ilusão aqui que o Vasco vai ser campeão, que o Vasco vai ser isso e aquilo. Pode acontecer, mas está claro que o pensamento do Alexandre Matos, em aliado com a 77 Partners, é um Vasco a longo prazo. O torcedor vascaíno, óbvio, não quer viver o que viveu no ano passado, mas ele deixa claro aí que a busca pelo protagonismo é a busca a longo prazo. Enfim, acho que a 77 falha em algumas coisas, já disse aqui, falo desde o ano passado. Inclusive, quando falava isso aqui, diziam que estava puxando o saco do Paulo Brax, né? Mas enfim. E acredito que a 77 precisa melhorar também no entendimento de futebol dentro do Vasco, dentro do futebol brasileiro. Espero muito que esse protagonismo não demore tanto. O torcedor vascaíno já tem mais de 20 anos aguardando. É inegável que o Vasco hoje tem um poder de investimento, sendo ele questionável ou não, com jogadores que às vezes não rendem ou não, mas o Vasco tem um poder de investimento. Porém, a gente precisa ser mais assertivo e também trazer para o torcedor mais alegrias, que é isso que o torcedor vascaíno quer. E resultado no futebol é o que faz a temperatura. Infelizmente, aqui no Brasil, o resultado tem que acontecer para que as coisas estejam sempre alinhadas dentro daquilo que o torcedor quer. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu!